Olá, estamos iniciando a nossa aula número 100, e hoje teremos o capítulo 17, Sede Perfeitos. A minha pretensão nessa aula número 100, é ver se eu consigo acender esse bolo e soprar. Vou tentar, mas não garanto. De toda forma, essas 100 aulas eu dedico de coração a vocês, meus queridos alunos, pela força que me dão, pela assistência, pela presença, pela motivação, porque todo professor, ele precisa que os alunos interajam com ele. Se não estão interagindo pessoalmente ou mesmo virtualmente, não importa. Importa que hoje nós temos mais de 500 e poucos alunos inscritos no nosso curso. E alcançamos 14 mil e não sei quantos, estamos chegando daqui a pouco a 15 mil visualizações. Vocês vão dizer, esses números são significativos? É relativo. Porque o que me importa não são exatamente esses números, é saber o quanto vocês estão procurando aprender. É muito difícil trazer a doutrina espírita como ela não foi apresentada. Porque a cultura de Allan Kardec, no século XIX, quando lançou seu primeiro livro, em 1857, 18 de abril, se não me engano, de 1857, a cultura na França era uma. Não havia televisão, não havia rádio. A leitura era a fonte de todas as informações. Era uma outra cultura, com outros hábitos e outros juízos de valor. Então o Espiritismo foi lançado nessa época e, ao ser trazido para o Brasil e agora colocado no século XXI, evidentemente muitas coisas precisam ser refeitas, não no sentido moral, mas sim em relação à ciência, em relação a certos eventos e fatos do dia a dia. Então eu sempre penso e peço a vocês que tenham atenção. Muitas pessoas dizem, eu já li todo o livro dos Espíritos de uma vez só. Leu, poxa. São 1059 perguntas e tantos subitens que deve subir a 1400 questões no fundo. E aí? Você leu tudo? São conceitos. Não é assim. As coisas não são simples, não são de toque de caixa. É uma marcha lenta, mas progressiva. Portanto, eu dedico mais uma vez essa aula a vocês, esses 100 anos, e mentalizo aqui a presença dos espíritos superiores, dos espíritos da codificação, e eu peço em nome de Jesus e Deus que eles coparticipem aqui da nossa festa e manifestem aqui, através de mim, a sua força, o seu conhecimento e o seu amor. Salve 100 aulas. Iniciamos a nossa aula de hoje. Os bons espíritas é o capítulo. Allan Kardec. Parábola do semeador. Mateus 13, 19, 1.9. Nesse mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se à beira do mar. E logo juntou-se em volta dele uma grande multidão, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca, onde se sentou e todo o povo permaneceu de pé na praia. Ele então disse muitas coisas por parábolas, falando. Aquele que semeia saiu a semear. Enquanto se semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e as aves do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em um lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde ela estava não tinha profundidade. Mas saindo o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu sobre os espinhos, mas quando os espinhos cresceram, eles sufocaram as sementes. Outra, finalmente, caiu em boa terra e frutificou. Alguns grãos produziram
100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Eis a parábola do semeador, e Jesus adverte que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir, na nossa visão espírita, que compreenda aquele que tem senso moral para tal. Porque o senso moral é um sentimento, é dentro de nós, é um amadurecimento sobre as coisas da moral que nós trazemos de muitas encarnações. A parte intelectual é outra coisa. Eu já falei algumas vezes que há grandes cientistas, há grandes filósofos, há grandes pensadores, há grandes literatos e grandes artistas, mas que não têm senso moral. Enfim, o senso moral é outra coisa. Há pessoas simples, singelas, mas que têm uma sabedoria inata e compreendem exatamente essas parábolas, porque elas estão dentro do seu espírito, construídas há muitas e muitas encarnações. Por isso que Jesus diz que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. É o ouvido espiritual. Mateus 13, 18 a 23. Ouvi, pois, vós outros a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que foi semeado em seu coração. Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Ou seja, jogou a semente ao longo do caminho. O espírito do maligno, na realidade, é a ignorância, é a palavra perdida, é letra morta para a pessoa, e a pessoa ouve aquilo, não entende e se vai. Segundo, o que recebeu a semente no meio das pedras. É o que ouve a palavra e na mesma hora recebe com bom gosto. Porém, ela não tem si raiz. Antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevêm as tribulações e as perseguições por causa da palavra, ela logo a abandona. Portanto, a semente que cai nesse terreno sem terra, que não produz raiz, e o sol vai e cresta as raízes, é aquele que não tem o senso moral, essa compreensão, que eu ainda vou fazer uma aula sobre isso. Terceiro, o que recebeu a semente entre os espinhos. É aquele que ouve a palavra entre os espinhos, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão da riqueza sufocam nele a palavra e ela se torna infrutífera. Ou seja, aquele que a semente caiu num espinheiro, os espinhos cresceram, sufocaram, e quem que sufoca ele? São as ilusões do mundo e da matéria. Portanto, ele tem uma percepção já, mas os interesses do mundo e da matéria carreiam ele contra o entendimento e a prática maior. Quarto, aquele, porém, que recebeu a semente em boa terra, é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e ela frutifica. E rende 100, 60 ou 30 por um. Esse é o território propício, ou seja, o terreno propício, aqueles que têm senso moral. Então, desses 4 lançamentos da semente na estrada, na terra de pouca espessura, entre os espinheiros e na terra que é fecunda, só aqueles que lançaram na terra frutificaram. Ou seja, em 4, apenas 1. Então, foi 25% das pessoas que entenderam alguma coisa que Jesus trouxe. Você vê como Jesus ele colocava isso de uma visão bem realista. Vamos às chaves interpretativas. O que semeia é o doutrinador. A semente é a doutrina, a prática do bem. Ao longo do caminho, ao vento, às aves que comem, palavra perdida, sequer foi escutada, letra morta. Lugar pedregoso, ouve a palavra. Não tem raiz, falta de senso moral nesse lugar pedregoso. Problemas e dificuldades por causa da palavra, abandono e desistência. Terceiro,
Semente entre os espinhos, ouve a palavra, mas os cuidados do mundo, a riqueza, a sensualidade, a materialidade das coisas vão e asfixia essa semente, asfixia a palavra de Deus. Quarto, a semente em boa terra, terra úbera e fecunda. Terreno propício, é o senso moral. 1 por 100, 1 por 60, 1 por 30. Frutifica, dissemina e propaga. Portanto, eis aí a parábola interpretada relativamente ao que Jesus falou. Mas vamos puxar um pouco isso para aqui, para o nosso espiritismo. E vamos buscar essas informações na Revista Espírita de 1860, 315 Apana, editora Edicial de Brasília. Vamos lá. Primeiro, agora dentro do contexto espírita. As aves do céu vieram e comeram. São os materialistas e ateus. Nem tomam conhecimento do espiritismo. Lugar pedregoso, não tinha raiz, o sol queimou as raízes. São aqueles que buscam, impressionam-se com os fenômenos físicos e inteligentes. São os que buscam as psicografias, as materializações, o transporte de objeto, enfim, tudo que o espiritismo, as evidências, enfim, essas partes fenomênicas do espiritismo experimental, a mediunidade. Eles se atraem pelo si maravilhoso e natural. Esses são os adeptos do fenômeno. Trazem, quando chamados, extraordinários e desconhecem a filosofia e moral. É um espírita muito ainda curto no seu caminho, porque ele só fixa no centro espírita por fenômeno. Ele adora escutar histórias de fenômeno, ama aquelas histórias, aquelas coisas do espírito que desceram, aconteceram, mas isso é um resíduo, porque o espiritismo não veio para produzir esses fenômenos. Eles existem porque são de força da natureza, aconteceram, mas o objeto do espiritismo é a moral. Terceiro, os espinheiros sufocam a semente. Esses ainda têm um conhecimento já dos princípios filosóficos da moral espírita, já têm um senso moral, mas admiram-se da beleza, da caridade, mas não praticam. São esses que já avançaram mais, conhecem o livro dos espíritos, praticam a moral espírita, mas lá no fundo, quando falam em moral, eles ficam chateados, para eles a moral é uma coisa sediça, e no centro espírita se ligam àqueles que pensam exatamente como eles e que têm os mesmos juízos de valor, e, portanto, são ainda também espíritos imperfeitos. Espíritas. Quarto, quando cai no terreno propício, 1 para 100, 1 para 60, 1 para 30. Esses conhecem a filosofia e praticam a moral espírita. São esses últimos que estudam sistematicamente e procuram a cada dia praticar a moral. Portanto, vamos sintetizar a aula de hoje em dois textos da Revista Espírita de 1862 e do Evangelho segundo o Espiritismo, na minha edição da CELS, na página 466. Vamos lá. Buscando a perfeição. Reconhecereis o verdadeiro espírita pela prática da caridade, em pensamentos, em palavras e atos. O espírita está sempre ligado aos sentimentos de caridade, pensando, sentindo e agindo. Ele não sai dessa linha. Aquele que em sua alma nutre sentimentos de animosidade, de rancor, de ódio, de inveja e ciúme, mente a si mesmo, se pretende compreender e praticar o espiritismo. Esses que ainda nutrem esses sentimentos que são opostos da caridade, estão mentindo para si próprios, estão se enganando. Muito bem. E, finalmente, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, página 466, que é a nossa perfeição do capítulo. A perfeição está toda inteira, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem em todas as posições sociais, desde o mais humilde até a mais elevada. Os deveres da caridade se estendem
a todas as posições sociais. E eu faria aqui um aditamento, se estende a todas as condições em que nós somos atores na vida. Elas não estão dentro do muro ou das paredes de um centro espírita. Elas vão muito mais além, na realidade. Vão desde o momento que nós acordamos, pegamos o elevador, vamos trabalhar ou saímos de casa, cumprimentamos os serventes, cumprimentamos o porteiro, cumprimentamos o guardador de carro na rua, cumprimentamos um segurança, nos apiedamos do mendigo que está ali sob a marquise. Enfim, é um sentimento que extravasa todos os limites que o homem possa ter, porque é um sentimento que nasce do coração e ali vive. Por isso que a caridade está em toda a nossa forma de existir. É como se respirássemos a caridade, como respiramos o nosso oxigênio. Essa é a perfeição que o Espiritismo propõe. Bem, estamos chegando à hora de acender aqui a nossa comemoração. Vamos ver se eu consigo acertar. Pronto. Sem aulas. Agradecemos a Deus. Agradecemos a Jesus. Agradecemos ao professor Kardec. Agradecemos aos bons espíritos. Agradecemos àqueles que nos intuem e nos inspiram para que possamos ter saúde, lucidez na mente, método, trabalho, disciplina e energia e força de vontade para publicar, para produzir essas aulas. Agradecemos a todos vocês, alunos. Que Deus abençoe vocês. Que possamos continuar ainda por muito, muito tempo. Saudamos o grande dia que tu hoje comemoras. Seja a casa onde moras, a morada da alegria, o refúgio da aventura. Feliz aniversário, sem aulas. Muito obrigado. Muita alegria no coração.